Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como que eu descobri as minhas gravidezes? Como eu descobri a minha gravidez nas duas vezes que eu engravidei. Não estou grávida, tá bom? É que muitas pessoas me perguntam se eu sei quando que eu engravidei e tal. E aí eu vim contar pra vocês mais ou menos como eu descobri que eu estava grávida tanto do Arthur quanto do Matheus, tá? Bom, vamos voltar... Ó a minha colinha. Vamos voltar lá em 2011, que foi quando eu engravidei do Arthur, tá? Vamos lá. Não, vamos voltar antes. Eu tomei sempre, gente, anticoncepcional, porque eu tenho ovários policísticos. Eu não sei se quando esse vídeo for lançado, se eu já vou ter falado com vocês sobre meus ovários policísticos ou não, mas se eu não falei, vai ter vídeo sobre isso, tá bom? E eu sempre tive problema com ovários policísticos, eu tinha muito, meus ovários eram sempre muito aumentados, eu sofria muito com cólica, então desde muito cedo eu comecei a tomar anticoncepcional pra isso melhorar. E isso fazia efeito, tal. O que aconteceu? Eu tive uma vez uma overdose hormonal. Eu nunca fiz pausas e intervalos enquanto eu tomava remédio. Então, eu tive uma overdose, digamos assim, foi o termo que o ginecologista falou pra mim, e ele pediu pra que eu fizesse uma pausa, ou a cada 6 meses, ou a cada 1 ano. A cada 6 meses eu parava 1 mês de tomar anticoncepcional, ou a cada 1 ano eu parava 2 meses. Eu fiz a primeira pausa, ok, e eu esqueci de fazer a segunda depois de 6 meses, eu fui fazer depois de 1 ano. E assim, gente, eu tenho ovário policístico, a minha mãe sempre teve muito problema hormonal, minha mãe demorou muito pra engravidar de mim, minha mãe teve muitos problemas pra engravidar. A história da gravidez da minha mãe também, assim, é bem louca. Se eu um dia sentar aqui pra contar pra vocês como minha mãe engravidou de mim, vocês vão falar, meu Deus, que loucura, porque, gente, não era pra eu estar aqui. Só pra vocês terem uma ideia, minha mãe fez uma não é uma curetagem, uma raspagem, digamos assim, enquanto ela estava grávida e não sabia. Ela fez uma raspagem no útero e ela estava grávida e não sabia. Então assim, minha mãe sempre teve muitos problemas, tal, e eu achei que eu tivesse herdado isso dela, por ter os ovários policísticos, por ter muita dor, eu quase desmaiava de dor. Então, o que aconteceu? Na segunda pausa do anticoncepcional que eu fiz, que foi em dezembro, começo de dezembro de 2010, eu parei de tomar anticoncepcional e eu voltaria a tomá-lo no final de janeiro, comecinho de fevereiro de 2011. Aí, eu engravidei. Em janeiro eu engravidei e eu não, digamos assim, que eu não me preveni 100%. Teve uma escapada ou outra e foi nessa escapada, e depois fazendo as contas, foi exatamente no meu período fértil, gente. A minha menstruação tinha vindo no comecinho de janeiro, e aí eu engravidei no meio de janeiro, exatamente no meu período fértil. E assim, não foi assim, eu não fiz nenhuma tática pra engravidar, foi realmente no meu período fértil. E quando foi no comecinho de fevereiro, dia 6 de fevereiro mais ou menos, eu descobri a gravidez. Eu estava atrasada por 4 ou 5 dias, e aí eu fiz o teste de farmácia e descobri a gravidez. E aí no dia seguinte eu fiz o de sangue e confirmamos a gravidez. Então assim, eu descobri a gravidez logo no comecinho, porque chegou fevereiro, era pra vir no comecinho de fevereiro, e aí não veio no dia 1º, não veio no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5. E aí eu fiz o teste dia 5, e aí no dia 6 eu fiz o de laboratório. Então assim, eu já comecei a sentir, gente, eu não sabia nada sobre o universo materno, nada. Eu nem sabia, gente, que tinha gente fazendo vídeo, que existia blog, nada, eu não fazia ideia desse mundo. Só que daí, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir diferente. Eu não tenho uma coisa pra explicar pra vocês. Eu só sei que eu comecei a me sentir um pouco mais cansada, os meus seios um pouco doloridos, sabe? Eu não sentia aquela coisa de vai vir minha menstruação, eu não sentia isso. E aí eu falei, gente, isso tá muito estranho. Aí eu comecei a pesquisar na internet e eu brincava com meu marido, que na época era meu namorado, eu falava, amor, se eu tiver grávida, eu tô de 4 semanas e tantos dias. Ele, ai, para com isso. Até que um dia antes, acho que de eu fazer o teste,
eu entrei na internet, coloquei 5 semanas de gestação e caiu naquele site de pesquisa, Baby Center e tal, e aí eu me inteirei sobre tudo e caiu num vídeo no YouTube da Ju Prof, eu não sei se vocês conhecem, se vocês lembram dela. Ela foi assim uma das primeiras, a primeira e uma das que eu mais assisti durante a minha gestação. E aí eu comecei a acompanhar os vídeos dela. E aí no dia seguinte eu confirmei a gravidez e aí eu passei a segui-la e a saber um pouco mais sobre as semanas de gestação. Mas assim, o que eu digo pra vocês é que eu já comecei a me sentir diferente uns dias antes da minha menstruação atrasar. Quando ela atrasou, aqueles sentimentos foram se intensificando. E aí eu confirmei no teste de gravidez. Então foi assim, gente, foi entre uma pausa do anticoncepcional, foi a minha segunda pausa do anticoncepcional, foi numa escapada, digamos assim, que eu e o namorado, né, na época, demos, e eu estava no meu período fértil e aconteceu. Então, assim, mesmo com ovário policístico, eu engravidei. Depois que o Arthur nasceu, depois de uns 6 meses, 6 ou 7 meses, eu comecei a tomar o Cerazette, que é o anticoncepcional para quem amamenta. E o que aconteceu? Ele me desregulou tudo. Gente, eu passei muito mal com esse anticoncepcional. Aí um médico do pronto-socorro, que eu fui parar no pronto-socorro porque eu fiquei quase 40 dias menstruando pesado, e aí ele falou assim, olha, esse remédio não serve pra regular a menstruação, ele serve pra não ter filhos. E aí eu falei, tá, mas eu tô passando muito mal, eu não tô aguentando. Aí a gente foi tentando ver outro método, eu ia colocar o DIU, não ia. E aí eu fui ficando nessa neura de uso, eu parei, digamos, de usar anticoncepcional. Aí o tempo foi passando, tal, e em 2013 eu falei assim, não tá dando, porque o que acontecia? Eu tive que tomar um inibidor de hemorragia, porque o meu ciclo ficava muito desregulado, os meus ovários voltaram a ficar enormes, com vários cistos, e o meu médico achava, o meu obstetra antigo achava que eu não ia conseguir engravidar de novo, aquela coisa toda. Aí, o que eu falei? Eu falei, olha, e em 2013, assim, desde o começo de 2013, eu achei várias vezes que eu tava grávida, porque a minha menstruação atrasava, e aí eu achava, deve ter acontecido alguma coisa, algum escape, e eu tô grávida. Aí eu fazia o teste, dava negativo. Eu lembro até que em junho de 2013, eu jurava que eu estava grávida. Eu jurava, porque minha menstruação estava atrasada, acho que, 2 semanas, mas eu não tinha feito o teste ainda. Aí eu presenciei um acidente muito forte, eu não sei nem se eu comentei com vocês, mas eu presenciei um acidente terrível, que quase foi comigo, e aí eu tive que ficar lá pra ajudar as pessoas envolvidas e tal. E aí naquele dia minha menstruação desceu, eu até achei que fosse um aborto e tal, mas depois eu vi que eu não estava grávida, que era só coisa psicológica da minha cabeça, tá? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, bom, quer saber? Eu quero emagrecer, eu quero cuidar da minha saúde, e a gente decidiu que a gente quer ter um segundo filho no ano que vem, em 2014, programar para ter um segundo filho. Aí eu falei pro meu marido, olha amor, eu vou voltar a tomar o meu anticoncepcional, que eu tomava antes de engravidar do Arthur, que foi ele que me ajudou com os ovários policísticos, com as dores, com as cólicas. Eu vou voltar a tomar ele, eu vou ficar bem regulada, e aí eu vou emagrecer, fazer academia, fazer um monte de coisa, e aí quando a gente quiser engravidar de novo, eu paro de tomar, tá? Ok. Isso foi em agosto de 2013. Isso foi em agosto de 2013. Aí eu falei, bom, eu vou começar a tomar o remédio em setembro, que aí tem que ser no dia que vem a menstruação, aquela contaiada toda. Falei, deixa eu esperar esse dia certo e eu tomo o remédio. Aí, dia 30, agosto tem 30, 31, no último dia do mês de agosto, eu comecei a me sentir diferente. Eu acordei com essa coisa, com essa angústia, não toma remédio, menstruação não veio, tal, fiz o teste de farmácia, deu negativo. Aí fui pra casa e falei, você é uma boba, Juliana, que você tá pensando nessas coisas. Mas gente, eu me sinto muito diferente, sabe? Se eu falar pra vocês, é o peito que incha, é o cansaço que bate, não é só isso. Eu me sinto diferente, parece que eu sei que tá acontecendo alguma coisa.
Nesse dia o teste deu negativo, eu vim pra casa, falei, bom, não vou falar pra ninguém e tal, joguei o teste fora e dormi. Nessa noite eu sonhei que eu pegava 3 testes positivos de gravidez. Falei, meu Deus, eu tipo, no mesmo sonho eu fazia 3 testes. Aí no dia seguinte eu voltei do meu trabalho, comprei um teste, fiz. Deu uma segunda listinha, assim, listrinha muito fina, que eu fiquei na dúvida. Liguei pro meu marido e pedi pra ele trazer um outro teste. Deu a segunda linha bem fininha. E aí no dia seguinte eu fiz o terceiro teste, que fez a listra forte, e aí confirmou. Então eu fiz 3 testes e os 3 deram positivo. E aí eu confirmei a gravidez, e aí no dia seguinte, na terça-feira, isso foi numa terça-feira, eu fiz o exame de sangue e que confirmou. E aí, fazendo as contas, porque assim, o parto do Arthur foi um parto marcado, então eu nem conferi muito as datas e tal. Do Matheus, gente, bate certinho. Eu engravidei de novo no meu período fértil. Eu engravidei, ó, a minha menstruação veio dia 1º de agosto de 2013. Eu engravidei dele entre o dia 14 e o dia 19, que era o meu período fértil. Nessa semana, até a semana que o Matheus nasceu de 41 semanas completas, quase entrando na 42ª. Se você voltar da semana que ele nasceu até essa minha semana fértil, dá 40 semanas exatas. Então assim, foi com certeza foi entre essa semana do dia 14 ao dia 19. Então novamente foi no meu período fértil. Mesmo com os ovários policísticos, mesmo com as cólicas, mesmo com a menstruação desregulada, bateu certinho a data. Então eu descobri também exatamente assim. Como no do Arthur, eu também, além de estar sentindo aquelas coisas que eu falei pra você, aquele sentimento que eu contei pra vocês que eu sentia, eu também sentia um cansaço, eu tava muito cansada, eu tava com os meus seios doloridos, eu tava, eu não sei, sabe quando você... Eu tava me sentindo diferente, eu me olhava no espelho, eu me via diferente, eu tinha receio de fazer algumas coisas, eu tinha coragem de fazer outras que eu não tinha. São coisas psicológicas que mudam, assim, ó, parece que tipo, acende uma luz. E eu tenho muito isso. Por isso que, eu não sei, se eu não pretendo, mas se eu engravidar novamente, eu não sei se isso vai acontecer de novo, mas nas 2 vezes que eu engravidei, foi assim, foram sentimentos muito parecidos, tá? E foi assim, foi assim que eu descobri as 2 gestações, tá? Não teve segredo, não teve preparação. Antes de eu engravidar do Arthur, o meu médico falou que eu teria que fazer tratamento para engravidar, porque eu teria alguns problemas por causa dos meus ovários. Então ele falou, olha, assim que você quiser engravidar, você vem, a gente começa a fazer uns exames, a gente faz uns tratamentos e engravidei. Por isso que eu acho que é assim, gente, ainda mais para as tentantes, eu já fiz um texto sobre isso, mas faz um tempinho já. Mas se você é tentante, saiba que quem está no comando da sua gestação é Deus. É Ele que vai dizer agora é a sua hora ou não, agora ainda não é a sua hora. Às vezes as pessoas normais, sem problemas nenhum, sem diagnóstico nenhum, nunca conseguem engravidar, né? Aí eu acho que é Deus falando, a sua missão é outra, é uma adoção, é uma inseminação, eu não sei. A sua missão como mãe vai ser de uma outra forma, entendeu? E às vezes pessoas com problemas, digamos assim, por exemplo, no meu caso, que eu tinha um ovário policístico bem avançado, tal, eu engravidei sem nada, apenas, digamos assim, com o anticoncepcional. Então, assim, às vezes o nervosismo das tentantes, a pressão, tal, faz a gente ficar tão desesperada que isso atrapalha demais, sabe? Então, assim, o que eu digo pra você é que você que quer ser mamãe, Deus sabe da vontade do seu coração e Ele vai atender assim que for o seu tempo, sabe? Deus sabe de tudo, Deus sabe quando tudo tem que acontecer. Então, não se desespere, porque as coisas acontecem. Aconteceu comigo, mesmo eu esperando outra coisa, então com você também pode ser assim, tá bom? Mas lembre-se,
cuide da sua saúde, faça exames regulares, consulte seu ginecologista para saber da sua saúde e pratique. Pratique bastante, porque não tem outra forma de... Tem, né? Mas vocês me entendem. A forma mais usual de ter um bebê é praticando, né? E lembrem-se, o filho é o resultado do amor entre o homem e uma mulher. Vamos dizer assim, entre uma pessoa e outra pessoa, tá? Não queira ser mãe e usar o seu marido para isso, sabe? Muitas pessoas querem só engravidar, mas não querem ter uma família. Então, às vezes, isso fica meio perdido, porque aí você engravida, você percebe que seu filho é pro mundo, e quando seu filho vai pro mundo, você tá sozinho de novo. Então, lembre-se que filho é resultado da união de amor. O resultado do amor dá um bebê, tá bom? E então é isso, foi desse jeito que eu descobri as minhas 2 gestações. Não pretendo ter filhos por enquanto, tá bom? Estou muito bem assim. Eu preciso curtir o meu marido agora. A gente nunca teve essa possibilidade, então eu quero muito curtir meu marido, esperar os meninos crescerem pra gente poder sair, pra gente poder curtir eu e ele, saber como é uma vida de casado, marido e mulher. E aí depois, mais pra frente, se a gente estiver tranquilo, se a gente tiver disposição e se a gente tiver tempo, a gente planeja aí, quem sabe, um terceiro ou uma terceira. Mas isso é bem sonho irreal, utópico e vocês sabem, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse tema, qualquer sugestão sobre esse tema que vocês queiram, como eu falei, se eu não falei, eu vou falar sobre o ovário policístico pra vocês, mas se vocês tiverem outra sugestão, outra dúvida, me deixem aqui que eu prometo que eu anoto pra gravar pra vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha aí pra ajudar na divulgação do canal. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito. E aqui no bloco de informações tem todas as minhas redes sociais pra você me acompanhar e saber o que acontece no meu dia a dia, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!